Diagrama de Wolff, sistema triclínico, pinacoides. Nós temos aqui duas peças confeccionadas em rodonita. A rodonita é um piroxenoide que cristaliza no sistema triclínico. É um silicato de manganês. Ele é um mineral mais raro, associado sempre com outros minerais de manganês. Aqui essas ramificações pretas são manganês. E a cor da rodonita lembra um pouco a cor da rodocrosita. Rodocrosita é carbonato de manganês e a rodonita é silicato de manganês. Então, a rodonita, se bem cristalizada, apresenta então cristais triclínicos formados por pinacoides, e por isso a rodonita é um bom exemplo de um mineral triclínico, né? E no sistema triclínico temos apenas pinacoides, não temos mais prismas, não temos mais bipirâmides, nem outras formas abertas ou fechadas. Temos apenas o pédion na classe de simetria reduzida do sistema triclínico, mas isso é outro capítulo. Então aqui rodonita é um bom exemplo de um cristal triclínico. E no cristal triclínico temos, por exemplo, aqui um cristal de rodonita. Nós podemos ver que os três eixos têm comprimentos diferentes e têm ângulos diferentes. Claro que a diferença às vezes é muito sutil, né? Aqui está relativamente fácil de ver que os três eixos têm comprimentos diferentes, mas em alguns casos a diferença pode ser mínima. Por exemplo, assim, um eixo é 1, o outro é 0,9, o outro é 1,1. Então, olhando o cristal macroscopicamente, a gente acha que os três eixos são iguais, mas não é o caso. Com os ângulos pode acontecer a mesma coisa. Três ângulos muito parecidos, quase 90 graus, mas diferentes entre si. Então, isso aqui que está marcado é um pinacoide, uma face aqui, uma face lá embaixo. Se eu marcar essa face aqui, nós vamos ter aqui um outro pinacoide, uma face em cima, uma face embaixo. Então, agora vamos ver como é que se comporta um pinacoide no diagrama de Wolff. Então, aqui temos o nosso diagrama de Wolff e vamos colocar uma face no diagrama de Wolff. Vamos colocar, digamos, aqui. Então aqui temos agora marcado uma face. Se nós quisermos marcar a outra face e formar aqui um pinacoide, nós temos que marcar uma face embaixo, exatamente a mesma distância para o outro lado. Então, um aqui, dois aqui, três aqui, creio ser aqui. Então isto seria um pinacoide. Cruzinha para um lado, bolinha para o outro. Cruzinha seria, claro, uma face voltada para cima. E bolinha, ponto vazio, é uma face voltada para baixo. Então isso aqui é um pinacoide. Se eu quiser marcar um outro pinacoide, eu posso fazer o seguinte. Eu posso, por exemplo, colocar um pinacoide, uma face aqui. E a outra face deste novo pinacoide vai estar exatamente do outro lado. Não, desculpe. Vai estar aqui, exatamente na posição simétrica em relação ao centro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Creio ser aqui. Isso aqui vai ser um outro pinacoide, né? Se eu quiser colocar uma face numa das extremidades dos eixos, por exemplo, aqui no y negativo, a outra face desse pinacoide aqui vai estar na posição simétrica para o outro lado do centro, que vai estar aqui. Então, se eu tenho um pinacoide na periferia do diagrama, as duas faces do pinacoide vão ficar sendo representadas como cruzinhas ou pontos cheios, tanto depende aí de que é usado, né? Então, porque as faces são verticais. Então aqui, cruzinha e cruzinha dá um pinacoide. Aqui dentro do diagrama, cruzinha e bolinha, cruzinha e bolinha. Se eu colocar agora uma face de um pinacoide, por exemplo, aqui, a outra face desse pinacoide vai estar embaixo. Então, nesse caso, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter uma bolinha coincidindo com a cruzinha. Então, se o pinacoide está no centro do diagrama, é cruzinha e bolinha junto. É uma face em cima e uma face embaixo, ambas horizontais. Se o pinacoide está em algum lugar na periferia, é cruzinha de um lado e cruzinha do outro, porque as faces são verticais. Vamos fazer mais um desses pinacoides verticais. Aqui, por exemplo, eu marco um pinacoide, uma face aqui, e a outra face desse pinacoide
simetricamente em relação ao centro. Para o outro lado vai estar 1, 2, vai estar 2 cheios aqui, né? Isso, vai estar aqui. Então aqui agora eu tenho a outra face desse pinacoide. E se eu tenho uma pinacoides no campo do diagrama, é cruzinha para um lado e bolinha para o outro. Cruzinha para um lado e bolinha para o outro, sempre equidistantes do centro, que é a regra básica do sistema da representação de pinacoides. Então, se nós voltarmos para o nosso cristal de rodonita e buscarmos o estereograma desse cristal, nós vamos ter essa representação aqui que ilustra exatamente aquilo que nós fizemos agora, né? Aqui temos um pinacoide. Cruzinha, ele usa ponto cheio, cruzinha para um lado, bolinha para o outro. Ele não está no centro, está do lado. Cruzinha de um lado, bolinha do outro. Cruzinha de um lado, bolinha do outro. Cruzinha de um lado, bolinha do outro. E os pinacoides verticais na periferia do diagrama. Então, aqui face 1 e face 2. Face 1 e face 2. Face 1 e face 2. Então, no sistema triclínico, nós temos então sempre a existência de pinacoides, e esses pinacoides então são representados sempre desta forma aqui.